Vamos lá então para mais um programa show de bola aqui no canal Ale Moraes TV, Veículos da História, falar da 30ª rodada. O São Paulo venceu o Vasco por 3-0, Fortaleza e Atlético Mineiro 1-1. O Fluminense venceu por 2-0 o Flamengo, o Corinthians 5-2 no Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Cuiabá 0-0, Botafogo e Criciúma 1-1. A equipe do Cruzeiro empatou com o Bahia 1-1. E jogos já encerrados, o Inter venceu o Grêmio por 1-0 e o Vitória venceu o Bragantino por 1-0. Ainda falta Juventude e Palmeiras para completar essa 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então vou mostrar aqui para você agora a tabela do campeonato. Já estamos na 30ª rodada para a maioria dos times e momento decisivo, né? Ninguém mais pode brincar nesse momento do campeonato. Então, nós temos o Botafogo em primeiro com 61. Esse empate contra o Criciúma em casa é um resultado bem ruim para a equipe do Botafogo, porque o Palmeiras vencendo o Juventude vai ficar um ponto de diferença. Era importante para o Botafogo manter os 3 pontos de diferença para o Palmeiras, ainda mais que eles têm um confronto direto, e nos critérios de desempate no momento, o Palmeiras levaria vantagem se as equipes ficarem empatadas em pontos, tá? Então, isso é muito importante. O Palmeiras, então, em segundo com 57, o Fortaleza, que empatou com o Atlético Mineiro, com 56, não foi um resultado legal para o Fortaleza, considerando que o Atlético Mineiro jogou com uma equipe bem mexida por causa da semifinal da Copa do Brasil, que acontece, né, contra o Vasco. Então, não foi um resultado legal para a equipe do Fortaleza, não. Esse empate, ele poderia estar aí com 58 pontos e teria ultrapassado o Palmeiras momentaneamente e ficaria mais encostado na equipe do Botafogo, ficaria apenas 3 pontos do Botafogo. Então, não foi um resultado bom também para o Fortaleza na rodada. O Flamengo perdeu para o Fluminense, também pensando aí na semifinal da Copa do Brasil, jogou sem os seus principais jogadores. A equipe do São Paulo, que venceu o Vasco bem, né, por 3-0, foi a 50 pontos e se manteve ali na quinta colocação. É um resultado que para o São Paulo não foi bem. A vitória do Inter contra o Grêmio agora há pouquinho, porque o Inter foi a 49, tem um jogo a menos, pode ultrapassar o São Paulo. Já os resultados bons para o São Paulo foi esse empate entre Bahia e Cruzeiro, que segurou um pouquinho e fez com que o São Paulo ficasse 4 pontos na frente do Bahia e 6 pontos na frente do Cruzeiro, o que é importante pensando na vaga da Libertadores, considerando que o Flamengo ou o Botafogo podem ainda ganhar os títulos e abrir mais vagas para trás aí. Então essa quinta colocação, sexta colocação de São Paulo é importante para os torcedores do Tricolor. O Atlético Mineiro em nono com 41 ali no meio da tabela. O Atlético Mineiro aí ainda disputando a Copa do Brasil, né? E com chances de passar para a grande final. Então tá vivo aí, podendo uma vaga direta para a Libertadores. O Vasco com 37 perdeu e não ganha aí, ó, como a gente pode ver aqui, ó, aqui aparece apenas os 5 últimos jogos e não vence aí nesses últimos 5 jogos, mas no total são 7 jogos sem vitória. E o Criciúma com 36, esse empate foi importante para o Criciúma, porque distancia ali dos 32 pontos da equipe que está em último ali na zona de rebaixamento, né, o último saindo a 16º colocado, porque ele abre 4 pontos dessa posição, que é importante para ele. O Grêmio perdeu hoje com 35 pontos, aí ficou nessa zona de perigo. O Bragantino que perdeu também com 34 pontos na zona de perigo. A equipe do Juventude tem um jogo ainda, né, contra o Palmeiras, está com 34 pontos na zona de perigo. O Fluminense venceu e aí deu uma respirada. O Fluminense tem um jogo a menos e se vencer esse jogo a menos vai a 36, o que é legal e importante para ele também. A equipe do Vitória incrível contra a equipe do Bragantino, importantíssima, porque mantém ele ali na zona de perigo total, mas consegue fazer com que ele respire bem. Ó. Se nós olharmos aqui, ó, nos 5 últimos jogos, o Vitória venceu 3, empatou 1 e apenas uma derrota. Então,
a gente vê um Vitória conseguindo se equilibrar aí. A equipe do Corinthians voltou, né, com a vitória do Vitória para a zona de rebaixamento com 32 pontos. Teve uma vitória importantíssima contra o Atlético Paranaense, que não vem bem, né? Há 8, 9 jogos não vence. Então, era obrigação do Corinthians vencer essa partida. Tem um confronto direto contra o Cuiabá na próxima rodada e tem que ganhar o jogo, né? Não tem conversa, porque depois é o Palmeiras e aí já fica mais difícil. O Atlético Paranaense, que tem 2 jogos a menos, entrou aqui na zona de rebaixamento, contando com esse jogo a menos, né? Ele poderia sair da zona de rebaixamento e aí joga o Vitória novamente. E finalizando o Cuiabá com 27 e o Atlético Goianiense numa situação aí praticamente impossível, 10 pontos atrás do último time ali, saindo da zona de rebaixamento em 8 jogos faltando. O Atlético Goianiense deve estar já se preparando para a Série B do ano que vem. Então, esse foi o Campeonato Brasileiro. Falamos da 30ª rodada. Na 31ª rodada, vamos dar uma olhadinha aqui nos jogos que vão acontecer no próximo final de semana. Tem Grêmio e Atlético Goianiense, Vitória e Fluminense, Palmeiras e Fortaleza, jogaço, segundo e terceiro colocado para o Botafogo é um jogo bom. Atlético Paranaense e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Inter, Flamengo e Juventude, Bragantino e Botafogo, bom jogo para o Botafogo, o Bragantino vem muito mal, Criciúma e São Paulo, Cuiabá e Corinthians, né? O Cuiabá, se quiser alguma coisa, tem que vencer o Corinthians em casa, e o Vasco enfrentando o Bahia. Aí o Vasco aqui vai depender de como ele vai estar na Copa do Brasil, se ele conseguir passar para a final ou não. Aí as forças voltando toda aqui para o Campeonato Brasileiro, ele deve já começar a focar mais no Brasileirão, embora eu não vejo o Vasco com chances de rebaixamento. Então, esse foi o programa Show de Bola, tratando da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro e também mostrando para você a tabela e trazendo alguns detalhes. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.